Agora são 10 horas e 17 minutos, 10 e 17. Muito bem, muito bem. Então tá, vamos lá. Mais de 4 mil médicos de várias regiões do Brasil, do exterior, reúnem-se do dia 2 de amanhã até o dia 5 de outubro no Centro-Sul aqui em Florianópolis, na 15ª edição do Congresso Brasileiro de Clínica Médica, 5º Congresso Internacional de Medicina de Urgência e Emergência. O evento é promovido pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica e Emergência, Medicina de Urgência em Santa Catarina. São duas, a Sociedade Brasileira com a Regional Santa Catarina e a Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência também com a sua seccional catarinense. Eu tenho comigo aqui nos estúdios, você pode conferir pelo Facebook Live, no CBN 740 AM, Dr. Carlos Roberto Seara Filho, que é o presidente deste 15º Congresso. E o 15º é de Clínica Médica e o 5º Congresso Internacional de Medicina de Urgência e Emergência. Bom, para ter dois congressos unidos, há uma relação direta, imagino eu, entre Clínica Médica e a Medicina de Urgência e Emergência. Estou correto, doutor Carlos? Prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Correto, né? Na realidade, a urgência e emergência, ela saiu do seio da Clínica Médica. Para as pessoas entenderem bem claro, Mário, a urgência e emergência no Brasil, ela virou especialidade em 2015. Nos Estados Unidos, ela já é especialidade desde a década de 70. Né? Aqui, somente agora. E aí, nós temos hoje duas especialidades específicas. O emergencista, que é aquele médico que está sendo preparado para trabalhar em pronto atendimentos como as UPAs e para trabalhar nas emergências mesmo dos hospitais, opções de grandes hospitais. E a clínica médica, né, que é uma especialidade que está esse ano completando 30 anos da fundação da sua sociedade de especialidades, né, mas que sempre foi uma especialidade médica desde o início, vamos dizer assim, da medicina. Uma coisa que eu acho que é importante colocar aqui, Mário, eu tenho falado pelo Estado, aí sempre que dou entrevista, vou em eventos, reuniões, congressos, né? Ainda no seio dos leigos, das pessoas, né? Clínica médica é sinônimo de clínica geral. Isso não é a realidade. Não é. Clínica geral é um termo genérico usado para o médico formado no Brasil. Então, qualquer médico formado no Brasil é um clínico geral, certo? Então, Sim. Se ele não tiver especialidade, ele é um clínico geral, que não é o termo ideal, mas é o termo usado. A clínica médica é uma especialidade como a cardiologia, como a pneumologia. O médico se forma, ele tem que fazer no mínimo 2 anos de especialização, de residência médica em clínica médica. Outra coisa importante que as pessoas... E ele é obrigado a optar por uma especialidade ou ele pode fazer? Essa é a especialidade. Como no meu caso, eu sou especialista em clínica médica, somente. Então o senhor e fez urgência e emergência. a residência voltado para a clínica médica. Que na ideia popular seria o clínico geral. Isso, e não é. E tenho a especialidade de urgência e emergência. São minhas duas especialidades, certo? Sim. Bom, para as pessoas entenderem, por exemplo, um cardiologista, para ele ser cardiologista, ele precisa ser especialista em clínica médica. Sim. Ele tem que fazer 2 anos... Passar primeiro pelos 2 anos... 1 ou 2 anos de residência em clínica médica para poder optar por cardiologia, pneumologia. E aí faria a residência de cardiologia para se especializar. Exato. Em todas as áreas clínicas, a grande maioria, endocrinologia, todos passam 1 ou 2 anos pela especialidade de clínica médica. Então, muitas vezes, tu vai ver lá, o médico é especialista em clínica médica e cardiologia. Sim. Então, a clínica médica é uma especialidade, né? Infelizmente, é uma especialidade não reconhecida. Puxa vida. Porque o que acontece? Primeiro, nós não trabalhamos com aparelhos. Os nossos aparelhos são os aparelhos básicos, vamos dizer, rudimentares da medicina. Isso, temos estetoscópio, aparelho de pressão, aparelho para ver o ouvido, aparelho para ver o fundo de olho, ou seja, o básico essencial da medicina. Então, isso não gera uma produtividade em termos tecnológicos. E aí, geralmente, as consultas do clínico são menos remuneradas na cabeça das pessoas. Valem menos, vamos dizer assim, infelizmente. Né? E o que acontece? Os nossos governantes, historicamente, talvez agora, se não mudarem todo o projeto do Médicos pelo Brasil, a gente começa a ter uma valorização, porque o ministro atual colocou no projeto do Ministério que a clínica médica trabalharia como tutorial nos médicos pelo Brasil, ou seja, acompanhando os médicos provavelmente... Tutorial, gerais, o senhor diz é como tutor. Isso, orientador, acompanhando o serviço para ver se ele realmente está cumprindo e servindo as suas
necessidades e funções. Porque a base do projeto, seja o anterior, seja o Mais Médicos ou o atual, a ideia é justamente essa. São clínicos médicos atendendo, de um modo geral. Só que como não tem o suficiente exercendo, né, porque não há interesse em termos econômicos e de horário, porque o que acontece? Se tu fores no meu consultório, mesmo que tu tenhas uma dor lombar, vamos botar uma coisa comum, certo? Sim. Eu não vou examinar só as tuas costas, certo? Eu vou te examinar como um todo. Sim. Tanto é que o nosso slogan da clínica médica é: nós somos médicos de gente. Sim. Nós não somos médicos de partes, só do coração, só das glândulas, só do estômago. Tem uma definição, né? Dizer, o especialista é aquele que sabe cada vez mais e cada vez menos. Exatamente. Porque a necessidade de saber é muito grande. Então isso também afugenta um pouco os novos médicos da clínica médica. Mas o senhor falou algo muito importante e passa desapercebido para a maioria das pessoas, eu tenho a impressão. Para que eu possa me especializar, por exemplo, no ouvido e quem sabe no lóbulo do ouvido direito, quem sabe daqui a pouco nós vamos chegar a esse extremo. Exato. Eu tenho que conhecer o corpo todo, eu tenho que passar antes pela clínica médica. Caso contrário, como é que eu vou saber só do ouvido e mais nada? Como se existisse um ouvido andando por aí, não é isso? Então as pessoas têm aquela ideia assim: quando o clínico faz o diagnóstico de um paciente com pressão alta, um hipertenso, as pessoas têm na cabeça, primeiro perguntam: doutor, eu preciso ir no cardiologista? Aí eu pergunto: para quê? Né? Sim. Porque a hipertensão, ela não afeta só o coração, a pressão alta. Ela afeta os rins, Sim. os olhos, o fígado, a circulação, os pulmões, o cérebro. Quer dizer, se ele for com essa teoria dele, ele vai ter 6 médicos no mínimo. Né? E um bom clínico tem condições disso. E se houver alguma complicação, alguma coisa diferente do habitual, aí sim, o especialista está aí para isso. Porque nós temos, por exemplo, hipertensões refratárias, que é pressão de difícil controle, secundárias, uma série de coisas que o especialista se aprofunda nisso. Mas aí, o que a gente chama de hipertensão essencial, ou seja, a pressão arterial comum, né, alta, isso um bom clínico faz. Então, às vezes, tu tens uma queixa aqui na rádio: tô há 3 meses esperando cardiologista para uma consulta. Tá, mas por que ele tem que ir no cardiologista? Sim. Se o problema dele é hipertensão, ele poderia estar num bom clínico. Mas, eventualmente, na atual circunstância de formação, não só do paciente, mas também de muitos médicos ou de muitas faculdades no Brasil, seria a minha próxima pergunta, a qualidade do ensino das nossas faculdades, mas muitas vezes ele acaba sendo indicado: não, você tem que procurar um cardiologista. E quem faz isso é o médico que o atendeu primariamente. Não é isso que acontece? Sim, mas é aí que acontece. Eu falo talvez seja até jocoso, mas eu falo uma coisa: com esse número grande de faculdades que abriu e está abrindo, agora vai abrir, olha o absurdo, Motipó, Minas Gerais, não tem hospital, foi liberado a faculdade de medicina. Então, aí o que acontece? Eu brinco com os estudantes, né, que a gente está formando médicos cachorro. Médicos? Cachorro. Cachorro. Ao cardio, ao pneumo, ao endócrino, ao neuro, ao. Então, eu confesso que ainda não consegui compreender a possibilidade e a grandeza de cursos de humanas mesmo. Por exemplo, medicina, educação física, daqui a pouco odontologia, por ensino à distância. Não existe isso. Existe existe. Não existe. Existe. Eu sei que não deve existir na concepção. Mas não, mas mas tem um presencial a cada 20 dias, a cada 30 dias. Meu Deus do céu, com um presencial de 3, 4 anos, como foi no meu caso, educação física, eu ainda me sinto distante da segurança para poder... Eu quero dizer um absurdo, tocasse num assunto interessante. Eu tive um casal de amigos que viajou agora para os Estados Unidos. Ficaram 20 dias lá. Aí tinha o seguro-saúde, a mulher dele fez um quadro de rouquidão. Mal-estar, corpo, dor, febre, rouquidão, perdeu a voz, fez o que a gente chama de afonia. E aí ele tinha o seguro e o seguro indicou telemedicina. E aí ele foi para um hospital aqui do Brasil, altíssima, fazer a consulta. E aí o médico lá conversou, aí, lógico, se era rouquidão, dor na orofaringe, tinha que abrir a boca. E aí o médico disse: não, aproxima a boca. Então tu imagina a cena, o cara com a boca aberta, encostado na tela do computador. Aí diz que o médico dizia: não tô vendo, põe a lanterna do celular para ver. Aí ele pegava o celular,
E botava. Iluminar um pouquinho mais para a esquerda, aí suspende mais, não. Isso, aí tá, resumo, medicou. Baixa a língua. E onde é que estava o paciente? No pronto-socorro. Né? Puxa vida. Aí foi para o estilo americano. Né? O que o estilo americano fez? 500 exames, certo? Para no final prescrever um anti-inflamatório porque era uma laringite. Que só não precisava nem olhar a garganta, só na história que o paciente contou, sem exame físico, 99% de chance de ser uma laringite. Sim. Uma inflamação de uma parte da garganta, da orofaringe. Então, tu vê os dois absurdos. Fez um tratamento por uma coisa que não deveria fazer, deveria encaminhar para alguém olhar e ver, mas a clínica já era. E o outro que acabou piorando indo pronto-socorro e que encheu de custo, né? Sim. Medicina americana, né? Altíssimo custo, mas com uma certa resolutividade boa. Tanto é que tratou adequado e resolveu o problema. Mas não necessariamente precisaria de tudo isso, 50 exames, sei lá. Exatamente. Poxa então vida. é essa a pergunta. A medicina à distância, né? Hoje, já o treinamento em bonecos, em centros de treinamento, em termos de destreza, ajuda muito. Mas em termos de sentir, não é a mesma coisa. Sim, sem Nunca dúvida. vai ser, Sem né? dúvida. Tu palpar a barriga de um ser humano, né? Ou seja, tocar. E tocar a barriga de um boneco, Sim. É Até porque totalmente não adianta diferente. perguntar para o boneco, tá doendo aqui ou não tá? O que você está totalmente sentindo? diferente. Quer dizer, então, Não tem a dúvida. mas lógico, é um risco que a tecnologia está nos colocando à Aliás, prova. essa semana aqui no programa surgiu, deixa eu ver, hoje é terça, não, semana passada surgiu no programa, nós falamos em doação de órgãos, e eu recebi aqui um ouvinte que me disse, Mário, eu e minha esposa doamos nossos corpos para a Universidade Federal, para os cursos de biomedicina da Universidade Federal. E eu não tenho o menor pudor em assumir a ignorância de que eu não sabia que você podia doar o seu corpo, depois de retirar os órgãos todos, para estudos na Faculdade de Medicina, no caso aqui da Federal. E ele me disse que aqui ainda é um pouco complicado fazer isso, eu não sei se na FURB, o senhor é de Blumenau, também já existe e é fácil, Não. mas no Rio Grande do Sul ele diz que é muito mais fácil e prático, as pessoas lá têm essa cultura. É talvez uma questão de cultura. Exato. Mas e eu tenho um médico que ao me atender geralmente pede alguns exames e antes de olha os exames, me entrega e diz assim, o que você acha que você tem? Dá uma olhada aí. Tamanha é a profundidade hoje da resposta dada pelas máquinas. Quer dizer, coloca todos os mínimos e máximos aceitos para adultos com tantos anos. Aí você olha lá em cima, de 10 a 17 é normal. Você tem 14. Pô, então isso aqui eu estou bem. Quer dizer, daqui a pouco, puxa vida, a chamada medicina americana, como o senhor diz, de muitos exames, desqualifica um pouco o próprio raciocínio do médico, não é isso? Eu sempre digo para os pacientes, como clínico, Mário, é o seguinte, dentro da clínica médica, quando eu pego uns exames, certo? Em que estão todos normais, dentro dos parâmetros do laboratório e da tecnologia, eu digo assim para o paciente, não, o senhor está bem, vírgula. Por quê? Porque os seus hábitos são bons. Sim. Certo? Então, o senhor faz atividade física, o senhor toma água adequadamente, o senhor se alimenta no horário certo, o senhor dorme bem, Cuida e o da senhor faz alimentação, exercício. etc. Perfeito. Quando ele não faz isso, o que eu digo? Isso não é garantia. O senhor pode sair daqui agora e infartar Isso, mas sim. daqui a pouco. Mas por quê? Porque os seus hábitos são muito ruins. O senhor fuma, o senhor bebe, o senhor é obeso, o senhor não faz exercício, o senhor toma pouca água, o senhor dorme mal, o senhor não come no horário certo, o senhor come errado, né? Quer dizer, o que está acontecendo? O seu organismo é bom. Ele está se protegendo de todos os seus erros, certo? Exatamente. Mas até quando ele vai suportar isso? É uma incógnita. Então, é essa diferença que tem que fazer. E hoje, o que acontece? Tu pega os exames, é muito comum no clínico, na gente falando da clínica médica aqui, né? Do paciente vir o especialista, não, doutor, isso está tudo bem. Não está tudo bem, né? Tem coisas senão o senhor aqui... não teria vindo aqui para comer de conversa. Muito bem, eu agradeço muito a participação conosco do Dr. Carlos Roberto Seara Filho, que é o presidente do 15º Congresso Brasileiro de Clínica Médica e 5º Congresso Internacional de Medicina de Urgência e Emergência, eventos que acontecem a partir de amanhã até o dia 5 no Centro-Sul, aqui em Florianópolis. E pela segunda vez é realizado em Santa Catarina este evento que é considerado o maior de clínica médica da América Latina. Teremos médicos da Itália, dos Estados Unidos, Dr. Luiz Barreto Campos de Portugal, palestrantes brasileiros de muito destaque, enfim.
e as discussões correm com uma necessidade, com uma premência, com uma urgência pela necessidade do país hoje em se encontrar neste caminho também. Muito grato pela sua vinda. Posso só fazer uma colocação final? No início colocasse de quase todos os estados. Nós temos hoje inscritos de todos os estados da federação, dos 27 estados, Distrito Federal e inclusive da América do Sul e da Europa. Não são muitos, mas temos da Colômbia, do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, do Chile, de Portugal. Isso participantes, não são palestrantes, né? Quer dizer, isso para a gente é muito importante porque a gente conseguiu agregar, né, que as pessoas venham a Florianópolis, né, para participar desse congresso, e esse, comparativamente com o primeiro, ele praticamente dobrou a sua capacidade de participação, de aulas, de simpósios. Que maravilha. E agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui e falar um pouco sobre a clínica médica. Obrigado pelo espaço, bom dia a todos. Mais uma vez, muito grato. Agora são 10 horas e 33 minutos. Eu conversei com o Dr. Carlos Roberto Seara Filho. Ele é de Blumenau, na verdade ele é de origem de Itajaí, mas mora em Blumenau, trabalha em Blumenau e é o presidente do Congresso Brasileiro de Clínica Médica e do Internacional de Medicina de Urgência e Emergência.